a nossa live da noite. Bem-vindo, meu irmão. Bem-vinda, Pati. Bem-vinda. Vamos continuar com a esperança, fortalecida. Antes a gente viu semana passada aprendendo a esperar. Agora é a esperança sendo fortalecida. E por que a nossa esperança é fortalecida? Porque nosso Deus é o Deus da esperança. Nosso Deus é o Deus da esperança. Nosso Deus é o Deus da glória e do poder. A nossa esperança está no nosso Deus. A nossa confiança, o nosso futuro, nós depositamos nas mãos dele. Por isso ele é o Deus da esperança. Então, semana passada a gente viu aprendendo a esperar, 1 Tessalonicenses. Agora nós estamos no 2 Tessalonicenses, esperança que se fortalece, esperança fortalecida. Nós vimos o capítulo 1 ontem e agora vamos entrar no 2, o capítulo 2 a partir do versículo 1, da esperança que se fortalece. Nós vimos que a igreja dos Tessalonicenses, ela estava sendo perseguida, atribulada, e Deus, através de Paulo, diz para eles que eles teriam alívio, quando Jesus voltasse. Na verdade, alívio para quem estiver vivo na volta de Jesus. Então, alívio da tribulação. Então, significa que a igreja Tessalonicenses, vamos ler a partir do versículo 1. Bem-vindos todos vós que estão servindo o Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então, tem dois pelo qual Paulo está rogando aos irmãos, pela vinda e pela nossa reunião com Ele, com o Senhor, Então, e a coisa maravilhosa de Paulo é que não é um ordena, mas é um pedido, rogar. É quase pelo amor de Deus, irmãos, pela vinda de nosso Senhor e pela nossa reunião com Ele. O versículo 1 é muito importante para a sequência, porque Paulo está falando com os irmãos da nossa reunião. Eu já expliquei no capítulo anterior e no capítulo 1 por que Paulo fala nós que estivemos vivos, e por que ele tem essa esperança do retorno de Jesus. Ele, quando começou a ensinar isso, ele tinha expectativa do retorno de Cristo nos dias dele. Claro que quando ele está sendo nas portas da morte, ele diz, já estou sendo oferecido como sacrifício, ele que não era possível mais ter essa esperança, assim, de Jesus voltar. Agora, a esperança dele é da ressurreição, Tanto é que em Coríntios ele fala, para que eu possa alcançar a ressurreição dos mortos. Glória a Deus. Então, irmãos, ele rogou aos irmãos pela vinda do Senhor e pela nossa reunião com Ele. Quer dizer, quando a igreja que estiver viva na época do retorno de Cristo vai se reunir com Ele nos ares, diz em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. E aí o versículo 2, nós estamos em 2 Tessalonicenses 2, 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, ao longo da história da igreja, muita gente ficou tentando marcar data, falar do retorno de Cristo. E o Paulo diz, olha, não se movam facilmente do vosso entendimento. Não deixe o seu entendimento ser movido por coisas que não são bíblicas.
não muda. Tenha convicção plena da palavra de Deus. O que eles não deviam se mover? Do vosso entendimento. Então, precisamos ter entendimento a respeito do assunto, estudar, ter revelação, entendimento, para que a gente não se mova e nem se perturbe. Perturbar por quê? O que perturba a igreja? O que faz a igreja se perturbar a respeito do retorno de Jesus? 3 coisas Paulo fala. A primeira delas é por espírito, né? Acho que alguma tradução fala por profecia. Então, o espírito, Paulo fala de profecias e revelações, entre aspas, espirituais, né? Profecias e revelações espirituais. Olha, o caso mais famoso aconteceu quando teve, segundo Martin Lloyd Jones, uma reunião lá no começo do século XIX, teve alguma profecia que foi dada a respeito do arrebatamento da igreja, o arrebatamento secreto. E essa doutrina ficou popularizada como o dispensacionalismo, né? Ou pré-tribulacionismo. E o maior defensor desse tipo de doutrina foi John Nelson Darby, que era um irmão precioso, escreveu muito, ele viveu de 1800 a 1882, mas popularizou essa doutrina, esse modo de entender. Eles se moveram do entendimento, para mim, se moveram do entendimento bíblico por profecia. A ideia do arrebatamento secreto foi popularizada, então, pela Bíblia de Scofield. Vocês já ouviram falar. Ela popularizou isso e os rodapés da Bíblia ficou praticamente como Bíblia. Cuidado, irmãos. A Bíblia, primeiro, ela não foi escrita em capítulos e versículos. Segundo, quando você tem uma Bíblia de estudo, cheia de estudo, não leve em conta que aquilo que está no rodapé da Bíblia seja a palavra de Deus, hein? Não, toda a Escritura é inspirada por Deus, não o rodapé. Mesmo que sejam homens santos, homens poderosos, como o meu amigo Russell Shedd tenha feito o comentário, ou qualquer um que fizer. Então, não se mova por espírito. Profecia. Todo dia tem acontecido. Eu preciso pedir vocês uma pausa de 1 minuto. Desculpe, amados, é porque tem alguém tentando falar comigo e eu estou usando o celular e a pessoa tentou já 3 vezes falar comigo aqui. Mas vamos voltar. Então, atualmente, por exemplo, tem aquela famosa série que virou uma série, eu não lembro, 9, 10 ou mais livros, chamado Deixados para Trás, e que gerou uma série de filmes. E as pessoas às vezes começam a crer naquilo como se aquilo fosse palavra de Deus. Por favor, irmãos, não se movam facilmente por espírito, quando não tem base e fundamento bíblico, não é? Cuidado. Bom, Paulo, depois a gente fala sobre esse assunto, não é pertinente agora. Bom, não se mova por espírito ou por palavra. O que significa se mover por palavra? Qualquer pregador que se diga inspirado por Deus ou que se diga que tem a revelação de Deus
e que ministre diferente daquilo que está escrito na palavra de Deus, não deve fazer você mudar de opinião ou de ideia, né? Olha, Pedro fala no segunda carta dele, no capítulo 3, ele diz assim, 15 e 16, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Cuidado, irmãos, com aqueles que, usando a criatividade humana, inventam coisas que não estão escritas, que ultrapassa a Bíblia. Você tem que interpretar a Bíblia com a Bíblia. Você não pode ultrapassar o texto, o que está escrito. Jesus falou, está escrito, foi dito, eu porém vos digo, a minha palavra não passará os céus e a terra. Então, você tem que ficar só na palavra de Deus, não entra nessa de pode ser o maior pregador do Brasil, o cara mais famoso que prega uma palavra diferente do que está na palavra de Deus, você rejeita. E o terceiro motivo que a gente não deve mover nosso entendimento é por carta. Né? Por carta, Paulo diz por carta ou por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Porque Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, ele falou, nós os que ficarmos vivos para a vinda. Então, possivelmente os Tessalonicenses pensaram que Paulo está dizendo então que a vinda de Jesus era iminente, tá? Qualquer minuto ele chega. E aí, Paulo, não se mova por isso, entenda o que eu escrevi, né? Olha bem o que eu falei para vocês, examina todas as coisas, não interpreta a Bíblia. A Bíblia é interpretada através do Espírito Santo. Homens santos falaram, inspirados, e o Espírito é que ilumina a sua mente para que você possa entender a palavra de Deus. Então, ao longo da história, muita gente marcou data da vinda de Jesus que foi um desastre. Recentemente teve um que diz que Jesus ia voltar dia 8 de abril. Má notícia para ele, que Jesus não voltou. Não sei como é que ele está falando agora no canal dele de YouTube. Então, ninguém te mova do seu entendimento. Fica na palavra de Deus. Fica dentro daquilo que é claro. O que não é claro, você escreve a lápis e vai esperando. Mas o que é claro, não se mova, né? Não saia daquilo. E aí ele diz, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Foi tão forte a heresia, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso também, na época de Paulo, que alguns diziam que a ressurreição já tinha acontecido, e não é o fato. Né, como se o dia de Cristo estivesse perto. Né? Quando Jesus subiu aos céus, lá em Atos, eles perguntaram para Jesus, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E ele diz, não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Deixa eu te falar um segredo. Deus, somente Ele, Pai, Filho e Espírito Santo hoje, né? Que sabe o dia do retorno, mas ninguém. E ele não vai revelar a ninguém, porque está escrito. E ele diz, vocês não têm que saber o dia, mas vocês vão receber poder e sereis minhas testemunhas. Toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Paulo está falando com eles sobre o assunto. E aí no versículo 3 ele fala aquela exortação maravilhosa. Ninguém de maneira alguma vos engane. Então não se deixe enganar. Agora Paulo vai dar 2 sinais, que também Jesus fala no sermão profético dele, desses sinais,
Paulo vai dar dois sinais que são cruciais. E se não acontecer, lembra que eu falei lá no começo? A nossa reunião com Cristo, se não acontecer, o versículo 1 seria incoerente. Jesus não pode voltar sem aquilo ter acontecido. Então é um sinal para os sábios. Os sábios entenderão. E quais são os sinais? Não será assim. O que não será assim? Nossa reunião com Cristo. Não será assim sem que antes venha a apostasia. Ou seja, primeiro a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então, dois sinais: apostasia e o aparecimento do homem do pecado, o filho da perdição, que João o apóstolo chama na carta dele de anticristo. Somente João, o apóstolo, chama aquele cara de anticristo, mais ninguém na Bíblia, ok? E é só em 1 João e 2 João que aparece esse termo, anticristo. Então, o primeiro sinal é a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é o desvio da fé. É afastar do verdadeiro ensino da palavra de Deus, porque o engano vem quando a palavra de Deus é torcida. Se torce a palavra de Deus, vem engano, ok? Apostasia é engano, torcer a palavra de Deus. E ela começou nos dias dos apóstolos, né? Os apóstolos começaram a lutar contra a apostasia. Paulo diz que Demas, amando o presente século, me abandonou, ou apostatou da fé. Outros começaram a pregar heresias, como os docéticos, que diziam que Jesus não era homem verdadeiro, ele era um ser celestial, né? E coisas parecidas. Outros disseram que a ressurreição já tinha acontecido e começaram a desviar as pessoas da verdade. Então, isso tudo é apostasia. Os falsos mestres, eles andavam viajando de uma igreja para outra, de uma cidade para outra, pregando ideias, coisas humanas. E a apostasia está forte nos nossos dias. Muitos têm pregado mais as suas ideias do que a palavra de Deus. Desconfia do pregador que não tem a palavra de Deus como centro, irmãos. Desconfia do pregador que parte da sua ideia e aí vai para a palavra de Deus para apoiar a ideia dele. Não pregue assim. Pregue a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, Paulo diz a Timóteo. Corrija, redágua, a tempo e fora de tempo, porque vai vir tempo que não suportarão a sã doutrina e ajuntarão mestre fazendo comichões nos ouvidos, porque os homens vão querer ouvir o que querem ouvir, ok? Então, apostasia é isso, né? Abandonar a fé, desviar, errar com a palavra de Deus. E esses falsos mestres floresceram como ervas daninhas ao longo da igreja, ao longo da história, cada vez mais. E quanto mais vai chegando o dia, mais vai acontecer, porque Jesus falou que o amor de quase todos vai se esfriar. Mateus 24, 12, no sermão profético. Em 1 Timóteo 4, Paulo diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Você vai lá em Jó, e aí um dos amigos de Jó, amigos daqueles, né, que Deus os repreendeu, disse que, assim falando, repreendeu Jó, falando que aquilo dele era pecado, e de repente ele falou assim, um espírito passou perto de mim e eu me arrepiei. Né? Cuidado com essas coisas, irmãos. Né? Um espírito, um anjo me falou, ou como aquele profeta do Velho Testamento diz, não, o anjo do Senhor me falou para você voltar comigo, e o profeta desobedeceu a Deus, voltou e o leão o matou, né? Porque Deus tinha falado com ele para não voltar, mas o outro profeta mentiu para ele,
Cuidado com falsas palavras, falsas profecias, mentiras, homens que pela hipocrisia falam mentiras tendo cauterizado a própria consciência, né? Porque o Deus deles é o dinheiro. Cuidado, irmãos, cuidado, muito cuidado, né? Então esse é o primeiro sinal, a apostasia. Ela está florescendo, ela está forte nos nossos dias, muita pregação fora dos propósitos, muita doutrina desviada da verdade, muita gente boa pregando coisas incríveis, né? Gente boa às vezes, mas sem entendimento. E aí ele diz, o segundo sinal sobre nossa reunião com Cristo, não sobre o retorno dele, é que se manifeste. A palavra manifestar, né, é uma palavra que significa aparecer, aparecimento, né? Ou seja, que você pode ver. Quem estiver vivo vai ver. Se manifeste, apareça. É uma palavra grega que também é usada para o aparecimento de Cristo nos ares. Se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo chama ele de homem do pecado, de filho da perdição, e depois ele chama ele de iníquo. Então, 3 nomes que Paulo dá a ele. Homem do pecado, filho da perdição, iníquo. E João chama ele de anticristo. Esse cara, né, João fala isso em 1 João 2,18 e outros textos lá. Ele se opõe ao Deus verdadeiro. Ele diz aqui, ó, o qual se opõe e se levanta contra tudo que chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele se opõe ao Deus verdadeiro, ainda que ele possa ter Deus na boca dele. Hein? Ter Deus na boca não significa nada, irmãos. Um monte de gente fala, vai com Deus e não conhece Deus, não anda com Deus, está vivendo desviado de Deus. Então, ter Deus na boca não é nada. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Deus fala no Salmo 50, ao ímpio diz Deus, que tem você de tomar o meu nome? Pensas que sou como você? E aí vai. Porque esse não é o Deus verdadeiro. Então o anticristo ele vai falar, ele pode falar Deus, mas não é o Deus verdadeiro. Ele pode usar a palavra, mas usa com engano, levando os ouvintes dele a se desviarem da genuína adoração. Agora, esse homem do pecado, filho da perdição e iníquo, né, ele diz aqui, ele se assentará como Deus no templo de Deus. Esse é um pontinho interessante. Muita gente diz isso, que Paulo está dizendo que os judeus, com a ajuda do anticristo, vão reconstruir o templo lá em Jerusalém. Então o anticristo vai entrar lá e vai se aparecer como Deus. Não creio nessa interpretação. Vou explicar. Pode até acontecer que os judeus reconstruam o templo deles, mas é o templo deles, não é mais o templo de Deus. Porque o templo de Deus somos nós. O templo de Deus hoje é a igreja, que é a coluna e o baluarte da verdade. E o templo, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Depois, no ano 70, o templo foi destruído e nunca mais a adoração no modelo do templo vai voltar, irmãos. Então, ele se assentar no templo de Deus, nesse sentido, você não poderia chamar aquele templo de Deus, né? Agora, porque o templo, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, e agora ele habita em corações. Jesus falou, vem dias que os que o adorar vão adorar em espírito e em verdade. Onde? Em todo lugar. Em que lugar? No coração. Então, não mais no templo. E nós, nesse tempo de Covid-19, nós estamos adorando o Senhor nas nossas casas, pregando nas lives, alcançando pessoas, né? Então, o templo somos nós. Se você pensar no templo como a igreja,
Então eu penso que a interpretação do texto fica mais lógica. Por quê? Ele ia adular os crentes verdadeiros, o anticristo, vai tentar. Jesus falou que, se possível, enganaria até os escolhidos, né? Ele vai adular, trazê-los para o lado dele, ele vai exigir uma devoção completa. E aí, quem for verdadeiro não vai aceitar, né? A ponto que vem aí a marca da besta. Se é uma marca literal ou não, isso depois a gente fala. Mas ele significa que a marca é uma marca de devoção. O crente é marcado pelo Espírito Santo, né? Então, o anticristo, ele quer copiar Deus e marcar todo mundo como uma devoção completa a ele. Então, ele se assentar no templo querendo parecer Deus é querendo a primazia que só deve ser dada a Deus, querendo adoração literalmente, né? E aí ele entra num outro ponto. Nós vimos o versículo 4, agora o 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, né? Seria maravilhoso você estar lá com Paulo, ele falando sobre o anticristo, o que é e tal. E versículo 6. E agora você sabe o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Agora venha lá, vamos entender. Tem uma coisa que detém o aparecimento do anticristo. Essa coisa, ele diz no versículo 6, o que o detém. E no versículo 7, o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então, algo precisa ser removido, tirado, para que o anticristo apareça. Se a gente pegar Daniel, capítulo 7, deixa eu pegar o texto aqui de Daniel. Daniel 7, versículo 19, fala assim: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e suas unhas de bronze. Devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Isso é uma figura de Roma, ok? Que é a figura da estátua do rei Nabucodonosor, né? A perna, né? E o ventre de ferro, Roma. E aí depois lá na estátua de Nabucodonosor, os pés, né, misturado com barro, ferro e barro, que seria o reino do anticristo, né, baseado em 10 reinos. Vamos lá que ele fala. E também a respeito dos 10 chifres, ou 10 reis, que tinha na cabeça, e do outro que subiu, ele veio o fruto do Império Romano, do outro subiu, e diante do qual caíram 3, isso é, daquele chifre que tinha olhos, e uma boca que falava grandes coisas, o próprio anticristo aqui, e cujo parecer era mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo que os santos possuíram o reino. Então, Paulo, na minha opinião, provavelmente ele falava, você tem que entender que Paulo está escrevendo para os irmãos naquela época, então eles entenderam o que Paulo disse, eles sabiam muito bem. E hoje tem uma discussão tremenda. Por quê? Porque eu contei da profecia do arrebatamento secreto e alguém chegou e disse que aquilo que o detém é o arrebatamento da igreja. Então a igreja, o Espírito Santo vai ser tirado, a igreja tirada e o anticristo aparece. Mas isso é torcer o próprio texto da própria carta e o contexto, porque no versículo 1 e 2 ele fala da nossa reunião. Se a nossa reunião não vai acontecer sem ele aparecer, como é que nós vamos ser tirados antes dele aparecer? Me responde essa. Impossível, não é? É porque não é isso. Na época dos irmãos, ninguém
pensava, nem passava pela cabeça de ninguém da igreja essa história de arrebatamento secreto. Porque lá em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, é ressurreição e glorificação e arrebatamento, é tudo junto, irmãos. Como isso? Né? Então, o que é que está impedindo do anticristo aparecer? Em primeiro lugar, é a vontade de Deus, o próprio Deus. Segundo lugar, Paulo provavelmente está falando com eles, olha, irmãos, o Império Romano aí, como ele é hoje, ele vai cair e vai surgir um novo império, né? E para que esse império surja, como Daniel falou, é necessário que alguns reinos se ajuntem como fruto do Império Romano, que veio do Império Romano, esses reinos que vieram, que Roma dominou a terra toda. Então, qualquer um pode ter vindo do Império Romano, principalmente o Ocidente. Então, o que veio do Império Romano, vai cair. E o anticristo vai tomar domínio, ele vai derrubar os outros e vai assumir o poder. Ele vai dominar a terra dele, né? Aí é muito claro isso, né? Que esses líderes mundiais que vão dar o poder a ele vão ser removidos e ele vai tomar o poder. Talvez se estabeleça uma nova ordem mundial, onde tem alguns líderes principais e ele vai assumir o poder daquele grupo de líderes, né? E tomar o poder desse homem. E eu creio que é isso que detém a manifestação do anticristo. Então, no tempo certo, quando Deus, que domina a história, que tem controle sobre tudo, né, permitir ou fizer levantar aqueles reinos, então o inimigo vai se levantar. Né? E agora ele diz assim, versículo 7, estou terminando, tá, irmãos? Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora o retém, né? Até que do meio seja tirado. Então, quando talvez aquele líder lá, né, que retém o aparecimento do cara, não vou soltar o poder, não, ele vai ser tirado, então o homem da perdição se manifestará. E o que acontece? E também você pode entender, né, que Deus vai liberar o próprio Satanás, né, para ter na pessoa do anticristo autoridade sobre toda a terra. Então, naquele período, né, do Apocalipse, que a Bíblia fala tempo e tempos e metade de um tempo, ou 3 tempos e meio, ou muita gente diz 3 anos e meio, ou um tempo da tribulação ou grande tribulação, ele vai ter autoridade sobre toda a carne. A Bíblia diz em Apocalipse, foi-lhe dada autoridade. Então ele vai poder matar, até os santos, né? Vai poder matar muita gente. Por quê? Porque ele vai ter autoridade de Deus para isso, para agir naquele tempo. Né? Então o iníquo vai ser revelado em sua plenitude. Então ele vai arrebentar com essa terra. Né? O versículo 8 diz assim, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, não se engane, não se perturbe. Ele fala, não se mova, não se perturbe, não se engane, não deixa ninguém te enganar, porque no fim o vencedor é Cristo. E como Daniel falou, e vencerão com eles os santos. Fez justiça aos santos e chegou o tempo que os santos possuíram o reino. Então vai vir o tempo, quando Jesus vier, que nós vamos com Cristo reinar sobre todo o universo. Esse iníquo, versículo 9, a vinda dele segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então o próprio Satanás vai tomar posse, né, desse homem da iniquidade, desse filho da perdição, e vai dar a ele poder,
né? O diabo vai apostar todas as fichas dele em o anticristo. Ele vai receber poder das trevas para operar livremente, né, no seu tempo. Nada e ninguém poderá se opor a ele. Ele vai falar grandes coisas, fazer sinais e maravilhas, vai reinar sobre a terra com mão forte, com grande tribulação contra a igreja e Israel. Quanto a vós, irmãos, a gente espera coisas melhores, coisas que dizem respeito à salvação. A nossa esperança é fortalecida porque temos um Deus forte, temos um Deus poderoso que reina sobre tudo. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor. A sua confiança deve ser lançada sobre o Senhor. Você não deve se mover no seu entendimento por nada que não seja a palavra dele, e confiar nele, que ele vai trazer vitória, quem estiver vivo, alívio no meio da tribulação, e vai julgar o iníquo e vai te dar a glória do reino. E é isso, irmãos, né? Que o Senhor te dê sabedoria e graça, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te coroe de graça e de misericórdia, que o Senhor te dê a paz. Vamos orar, queridos, vamos orar, oremos, continuamos orando pelo nosso país, continuamos orando pelas nações, continuamos orando para que os propósitos de Deus se realizem, em nome de Jesus. Amém. Ora comigo, Pai. Obrigado pelo teu reino de glória e de luz. Obrigado porque estamos destinados à glória. Aleluia. Destinados a ser como teu filho. Por isso te louvamos e te agradecemos. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia do nosso presidente, dos líderes, governadores, prefeitos, os líderes dessa nação, para que tema o Senhor, né, e dê à população um tempo de refrigério. Obrigado, Deus. Teu é o poder, é o reino e a glória para sempre. Amém. Isso aí, queridos. Então, eu vou encerrar aqui no nosso amigo aqui, encerrar no Instagram e, em seguida, vou encerrar no Facebook. Vocês são meus heróis, amados aí do Facebook, né? Porque vocês têm estado firmes aí todos os dias. Então, compartilha com seus amigos, né? E vamos crer que Deus vai mover aí. Deus te abençoe.